Boa tarde, pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodrigo, eu sou Head de Transformação da Nelway e eu vou falar para vocês um pouco aqui, muito rapidamente, sobre alguns conceitos de transformação digital e de Machine Learning, e a gente vai mostrar um caso aplicado na administração pública aqui, focado em recuperação de impostos. Então, a Foster fez uma pesquisa em 2017 e eles entrevistaram vários líderes de negócio e perguntaram o que mais preocupa esses líderes do ponto de vista de impacto no negócio deles, né? E o interessante é que a parte de transformação digital aqui apareceu em quase 40% das entrevistas como um fator que mais preocupava esses gestores. Pode passar aqui, por favor. Deixa eu ver se tem. Pode passar, por favor? Então, aqui tem alguns dados que o legal é que é o seguinte: hoje em dia, não é mais vitamina, é analgésico você ter processos que te ajudem a tomar decisões com base em dados, né? Vocês podem ler mais rápido do que eu posso falar, mas desde percentual de decisores que acreditam que a transformação digital é algo estratégico agora no negócio deles, os índices das empresas que estão trabalhando com dados comparados com as empresas que não estão do ponto de vista de aquisição, retenção e rentabilização de cliente, o crescimento dessas empresas, que ele é muito maior também, das empresas que estão usando dados comparado com as que não estão, e a parte também de vendas e de marketing, como as empresas estão adotando isso hoje em dia, né? Se você passar um slide, por favor, o que é um data-driven business, que a gente chama, né? Data-driven business é um negócio em que as decisões são tomadas com base em informação, né? E não com base em intuição ou no trocadilho do hipopótamo que tem em inglês, que é o WIPO. Pode passar o slide, por favor? Que é o Highest Paid Person Opinion, né? Então, muitas vezes, hoje em dia, decisões que são críticas estão sendo tomadas ou com base na intuição ou com base no cargo, e hoje existe já muita informação para as empresas não dependerem mais disso aí. Então, se você passar, por favor, um slide. Isso aqui é uma matriz, tá? Se vocês olharem as colunas aqui, está falando das indústrias, e vocês olharem as linhas, estão falando dos processos de negócio. Esse dado é americano, então talvez no Brasil a gente esteja um pouco atrás, mas diz o quanto por cento das pessoas acham que nessas áreas das suas empresas elas já passaram pela transformação digital. Então, se você analisar, basicamente, só as áreas de tecnologia aqui, né, tem um percentual acima de 50%, e quando tem aqui em healthcare, que ele realmente é muito intenso do ponto de vista de TI, na sua larga maioria, lá nos Estados Unidos, as empresas ainda acham que elas não fizeram o trabalho delas no ponto de vista de começar a tomar decisões com base em dados, ao invés de tomar decisões com base na intuição. Então, se você passar o slide, por favor. Tem casos de uso que já foram falados aqui, então eu não vou ficar chovendo no molhado, mas existem algumas aplicações práticas agora do que a gente está falando em inteligência artificial e machine learning, que é a escoragem preditiva, modelos de identificação e modelos de segmentação, né? Então, isso aqui, basicamente, tem gente que diz que machine learning ele não é inteligência artificial, ele é inteligência transferida, né? Eu crio regras de negócio, ele aprende com aquelas regras de negócio e ele usa aquelas variáveis que ele aprendeu para estipular a realidade numa outra base, né? Então, eu quero mostrar para vocês um exemplo prático de como a gente fez isso. Então, é só passar o slide aqui. O que aquele texto ali está falando, bem dizer, eu encontro aqui uma população. Uma vez que eu conheço aquela população e eu conheço as principais características dela, eu vou atrás dos caras que são mais semelhantes, né? Onde é que está o pulo do gato aí? Passa mais um aí, por favor. Eu gosto muito dos cartoons da New Yorker, e esse aqui é um que eu achei maravilhoso uma vez, né? Está todo mundo numa sala de reunião e o cara fala, olha, a gente tem um monte de tecnologia da informação, a gente só não tem informação. Então, hoje está se falando muito em Hadoop, está se falando muito em Machine Learning, está se falando muito em Big Data, está se falando numa série de tecnologias, mas o ponto é que esses algoritmos já estão virando commodity, né? Qualquer algoritmo de K-means, qualquer biblioteca de Machine Learning, se você der mais ou menos a mesma informação, ele vai chegar na mesma conclusão. Então, o ponto é, como que eu levanto informações que me ajudam a tomar decisão? Então, esse último slide ele mostra categorias de informação que podem me ajudar a tomar decisão, e eu botei aqui em 3 tipos de dados, tá? Quando eu estou falando em empresa.
Tá? Existem os principais aqui, que é o que a gente chama de firmographics, que é a demografia da empresa, localização, faturamento, indústria, quantos funcionários ela tem. Essas são informações que me permitem dizer, por exemplo, que no Brasil existe 1.200.000 restaurantes. Né? Esse é um ponto. Porém, 1.200.000 restaurantes, um restaurante pode ser uma pizzaria, pode ser uma churrascaria, pode ser um restaurante vegetariano, e esses dados aqui eles não me dizem isso. Né? Um posto de gasolina ele pode ter diferentes bandeiras ou diferentes bicos, uma construtora pode executar diferentes obras, mas existe uma série de fontes de informações que me permitem achar esses dados que são específicos de cada indústria. Então, por exemplo, na parte de bens de consumo, eu tenho uma série de customer reviews, na parte de saúde, eu tenho o DataSUS, os conselhos regionais, para risco e compliance, eu tenho uma série de listas de restrição, e quando eu junto esses dois, existem dados que eu consigo modelar usando aquelas técnicas que eu tinha mostrado para vocês. Então, por exemplo, quando a gente olha uma empresa e tenta presumir o faturamento, ou tenta presumir quanto tempo ela vai continuar em operação, ou tenta definir uma estabilidade do emprego de uma pessoa, quanto tempo ela vai permanecer no mesmo emprego, a gente começa a usar essas variáveis aqui, que são variáveis públicas, ou firmographics e demographics, e começa aqui a fazer modelos estatísticos para tentar prever um futuro ou subsidiar uma decisão. Então, eu vou pedir para mudar a tela agora para uma aplicação. Eu vou mostrar para vocês o seguinte. Estava se falando bastante em tributos aqui. Né? A gente, hoje, lá na Nelway, a gente tem mais ou menos 700 clientes, que são empresas grandes ou governos, e esses clientes usam as nossas tecnologias para duas coisas. Uma para a parte de risco, compliance, prevenção, lavagem de dinheiro e recuperação de bens e direitos, e outra parte para a inteligência de mercado. O que era um desafio? Hoje, as empresas do Brasil devem só para a União, em dívidas escritas na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, 1,8 trilhão de reais. Então, a gente estava falando muito em arrecadação, em regime tributário, e talvez a cobrança seja um ponto relevante também. Então, o problema que a gente queria resolver é o seguinte: eu não estou nem falando ainda das procuradorias municipais, das procuradorias estaduais, eu estou só falando débitos federais. Eu vou mostrar para vocês uma aplicação em que o Guilherme, que trabalha comigo, está entrando aqui, em que ele vai entrar aqui numa tela de pesquisa, em que essa tela de pesquisa ela é o front-end, vamos dizer assim, de um data lake em que a gente coleta mais de 3.000 fontes de informações. Tá? Então, se vocês olharem aqui, só um pouquinho aí, eu tenho aqui 40 milhões de CNPJs registrados no Brasil, e a gente começa a capturar variáveis de todos esses CNPJs, todas públicas, cadastros deles em INPI, ANP, ANTT, juntas comerciais, processos judiciais, restrições, quadro societário. E aí o seguinte, pegando todas essas variáveis, a gente começou a trabalhar com a Procuradoria e ver quem que eram os devedores que pagavam e quem que eram os devedores que não pagavam. Né? E aí o que era a dificuldade? Só um pouquinho. A dificuldade era o seguinte: uma procuradoria ela tem capacidade limitada de atuar em processos e, ao invés de decidir com base no tamanho da dívida ou, eventualmente, na intuição atrás de quais devedores eles tinham que ir atrás, ou priorizar, porque tem que ir atrás de todos, a gente começou a criar modelos estatísticos para entender como que deveria ser priorizado. Então, a gente tinha um caso de uma determinada procuradoria em que tinham 10.000 devedores que eles não conseguiam nem localizar. Não sabiam onde estavam esses devedores, estavam tentando contato, não sabia se a empresa estava operando, se não estava operando. A gente começou a coletar dados desse pessoal e, desses 10.000, a gente identificou 7.949. E aí, o que a gente fez? A gente pegou todas essas nossas variáveis, começamos a buscar aqui, desse estado, quem que eram os caras que também estavam devendo na Fazenda Nacional aqui. Tá? Então, a gente, quando pesquisou aqui, tem 1.900.000 empresas que estão devendo na Fazenda Nacional, e para um determinado estado a gente fez o seguinte: então vamos pegar todo mundo que está devendo aqui e vamos fazer um modelo 1 de localização e depois um modelo de propensão / capacidade de pagamento. Então, grandes devedores, geralmente, eles conseguiam ou protelar dívida, ou usar advogados, ou ter estratégias de defesa patrimonial. Tinha aqueles devedores que eram os caras que eles realmente já não estavam mais operando, era muito difícil. E aquela história, tinha aqueles caras do meio ali que ainda estavam operando, a empresa tinha ativos, existiam evidências de que os ativos estavam sendo ocultados, e a gente começou, em cima disso, então, a fazer esses modelos. Então, a gente, desses caras nesse estado, que
que possuem dívida na Fazenda Nacional, a gente criou um score de recuperação. Então, Gui, vamos pegar aqueles que tinham propensão alta ou muito alta a pagar a dívida. Alta, e vamos pegar muito alta também. Então, numa população lá de 10 mil, né, a gente tinha 523 que tinham propensão muito alta e, junto com alta, davam lá 46 mil empresas. Ou seja, daquele 1,9 milhão lá, tinha um pedaço de quase 500 mil naquele estado, a gente chegou aqui em menos de 10%, que eram os caras em que deveria ser focado. Como que a gente chegou nisso? Vamos escolher uma empresa dessas, Gui, e mostrar o que a gente tinha de informação para chegar nessa conclusão. Então, vamos ordenar aí por faturamento estimado. Vamos pegar essa segunda aqui. Então, por exemplo, quando a gente sai coletando todos esses dados públicos e dados modelados aqui, a gente montou coisas como, né, qual era o nome daquela empresa, se aquela empresa estava com as CNDs em dia, quantas filiais ela tinha, se aquela empresa estava contratando ou não. Então, Gui, vai subindo aí, por favor. Dados de localização e contato, se aquela empresa estava no endereço residencial ou não, para saber se não era um PJ, se já tinha abrido alguma empresa mais recentemente naquele endereço, mapeamento de quem que eram os sócios para identificar os grupos econômicos desses sócios e saber se naquela estrutura existiam outras empresas. Vamos subindo aí. A gente ainda está indo nos sócios, né? Parte de porte e faturamento, por exemplo, da empresa. Quando a empresa era uma SA, a gente conseguia ir pegando o balanço. Vamos subindo aí mais um pouquinho, só para mostrar umas. Então, aqui, a parte de filiais, quer dizer, quando tinham filiais ativas, a gente, obviamente, sabia que essa empresa estava em operação. Cadastros no Sintegras. Vamos subindo aí, Gui, que em 2 minutos aqui a gente... E tem uma parte aqui que a gente começava a mapear todas as dívidas previdenciárias, tributárias, nas procuradorias, né, e processos judiciais, por exemplo. Então, vai subindo aí, Gui, por favor, para a gente mostrar. Então, hoje a gente mapeou... São 279 milhões de processos judiciais que a gente mapeou em mais de 140 tribunais. Então, aqui a gente vai pegando demonstração de resultados. E aqui, por exemplo, a gente foi vendo que essa empresa tinha mais de 6 bilhões de reais envolvidos em 6.943 processos. Essa empresa aqui é uma empresa grande, gigantesca, mas o que acontecia muito na questão da recuperação tributária? Não estou dizendo que é o caso dessa aqui, tá? O cara pegava os funcionários de uma empresa e migrava todos para outra, aquele CNPJ ficava vazio e o outro continuava operando e não tinha nada. Ou o grupo econômico pegava os ativos, distribuía para outras empresas e, quando aquilo era quando havia essa ocultação patrimonial, ia executar aquele cara, não tinha nada para buscar e não se identificava o grupo econômico. Aí a gente criou uma ferramenta de identificação de grupos econômicos. Então, o Guilherme agora vai partir do nó daquela empresa, ele vai fazer o seguinte: se vocês olharem o Brasil hoje, ele tem mais ou menos 18 milhões de empresas ativas, que são administradas por mais ou menos 30 milhões de pessoas, e existem aí 200 milhões de relacionamentos entre pessoas e empresas, vamos dizer assim, uma grande teia de aranha com quase 300 milhões de elementos. A gente navegou por essa teia de aranha, vamos dizer, a gente colocou regras de negócio do que eram participações relevantes, e tudo isso a gente está rodando online, tá, pessoal? Então, por isso que demora um pouquinho aqui. E essa interface aqui vai mostrar o que é esse grupo econômico de fato, e não só isso, vai consolidar todas as informações de cada um dos elementos desse grupo e criar aqui já todos os indicadores desse grupo, como se ele fosse uma entidade única, né? Então, imagina agora um analista tendo que analisar 277 empresas, pegar tudo que é faturamento, funcionários, onde tem ativos, se está em lista de restrição, se está em recuperação judicial, se não está, e montar toda essa cadeia para depois identificar, peticionar e ir atrás desses devedores. Então, tinha uma questão aí, não só de auxiliar na tomada de decisão da priorização em função daquela propensão e possibilidade de recuperar o ativo, como também a parte de produtividade em agregar as informações para que aquilo facilitasse a tomada de decisão. E aí, nesse caso aqui, eu vou pedir para o Guilherme cruzar, por exemplo, com uma lista de, não sei, tem pessoas politicamente expostas nesse grupo econômico, né, de acordo com a regra do Banco Central. Então, a gente cadastra várias listas de devedores, empresas em recuperação judicial, né, e ali todo mundo que está brilhando, isso não é nada de errado, mas está qualificado no Banco Central como um PEP, que é cargo eletivo, no executivo, no legislativo e gestor de empresas públicas e de economia mista. Então, o que a gente fez aqui foi acelerar muito
a coleta de dados a respeito desses devedores. A gente, em cima disso, fez modelos para que o Estado saiba quem que ele consegue localizar, quem que ele deve cobrar e quem tem mais condições de pagar. E, uma vez tomada essa decisão, a gente foi criando tecnologias para que a informação ajudasse esses gestores a ir atrás dos ativos aí que tinham que recuperar. Lembrando, só de empresas, só na União, tem 1/3 do Brasil aí rodando em dívida. Se somar isso os estados, se somar os municípios e se somar as pessoas físicas, o trabalho de recuperação ele é tão importante quanto o trabalho de reforma tributária aí para os cofres públicos. Pessoal, encerrou meu tempo aqui, eu agradeço a atenção de vocês, peço desculpas pelo breve contratempo que a gente teve aí, e a gente está à disposição se alguém quiser mais informações. Obrigado.